Nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar como escalar os jogadores mais caros, aonde você vai economizar, valorização e escalação para a segunda rodada do Cartola FC. E aí, já escalou Chicão? Fala, cartoleiro raiz que já escalou Chicão, eu sou o DJ, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Se não for inscrito, já se inscreva, deixa só uma curtida, tá bom? Cenário novo, tá bom? Do CR7, DJ CR7, cenário do CR7. E vamos lá. Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar a escalar um ataque poderoso, um ataque caro e economizar nas outras posições, certo? Fica no vídeo até o final que eu vou te mostrar jogadores com potencial para pontos bem baratinhos para você conseguir escalar um ataque poderoso para a rodada 2. Bora lá, cartoleiro raiz que já escalou Chicão. Antes da gente falar da segunda rodada do Cartola, vamos falar aqui do nosso desempenho. O primeiro desempenho do time do canal aqui no Cartola 2026, certo? Nosso time fez 62 pontos, um pouquinho a mais que a média geral dos cartoleiros, tá bom? O que a gente acertou aqui muito foi a diquinha do goleiro Pedro Morisco para defesas. O homem fez 11,70, acertamos essa diquinha aqui. E onde a gente errou? A gente errou na escolha do técnico, tá? A gente escolheu o técnico do Inter, o Inter não venceu o Atlético. Para a segunda rodada, vamos escolher um técnico que tem mais chance de vitória. Dito isso, vamos passar aqui para os jogos da segunda rodada. E antes disso, se inscreve no canal se não for inscrito, dá aquela moral, dando aquela curtida. Dá a curtida que a mitada vem. Fechou? E segue lá no Instagram, rapaziada. Já escalei Chicão. Você ficar ligadinho nas atualizações. Bora falar aqui da rodada número 2 do Cartola. Tem um jogo que não vale para essa rodada, que é o jogo Corinthians e Atlético Paranaense. E logo de cara aqui temos dois jogos que teremos as escalações. Flamengo e Inter, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. Flamengo precisando vencer o Inter porque perdeu para o São Paulo na primeira rodada. Então o Flamengo amplamente favorito aqui, tá bom? Red Bull Bragantino, um time que tá bem na defesa, tá bom? Não tomou gol ainda desse momento em 2026. O Atlético, um time que veio de dois confrontos bem difíceis, né? Contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras, e foi bem o Atlético. Então, esse jogo aqui é um jogo aqui bem complicadinho, mas tem umas pecinhas aqui que pode nos ajudar na segunda rodada. Seguindo aqui pro clássico, Sansão, Santos e São Paulo. Veja aqui um Gabigol como uma peça que pode estar no seu time e o Vinícius Lira, lateral baratinho, também aqui. Aqui no São Paulo, talvez o Luciano. Agora aqui temos o confronto bom para a rodada, bom para o Cartola, jogando no Mangueirão. Lá ele 1000 vezes. O Remo enfrentando o Mirassol. O Remo bem fraquinho, tá, rapaziada? Para a Série A bem fraquinho, mal defensivamente, mal ofensivamente. Por enquanto, o Mirassol favoritaço aqui, mesmo jogando fora de casa. Palmeiras e Vitória não precisa falar nada. Palmeiras favoritão, jogo de ataque com a defesa, certo? Vitor Roque e Flaco Lopes. Unanimidades aí para a rodada, tá bom? Pelo menos um dos dois. Grêmio e Botafogo, um jogo que pode acontecer tudo. Inclusive nada, veja aqui o Carlos Vinícius como uma grande opção. Bahia sempre muito forte jogando em casa, enfrentando o Fluminense. Aqui um joguinho mais equilibrado, tá? O trio de ataque do Bahia, interessante aí para a rodada. Ademir, Eric Puga e William José. Aqui um joguinho bem legal para Cartola, hein? Apesar do Vasco ter perdido para o Mirassol, a Chapecoense ganhar do Santos de 4-2. A Chapecoense é um time bem vulnerável, tá? E o Vasco é um time que ataca bastante. Se defende mal, mas ataca bastante. E vai ter uma pecinha aqui do ataque no meu time, aqui da equipe do Vasco. Aqui o jogo do inevitável Caio Jorge, tá bom? Caio Jorge vai meter gol nesse jogo aqui, então tem que estar no seu time. Cruzeiro e Curitiba. Aqui de atacante, tá? O ataque tá bem caro, hein, rapaziada? Vai escalar o ataque, tá bem caro. Você vai ter que escolher aqui um ou dois
desses 5 aqui para escalar o seu time. Então, Caio Jorge, Vitor Roque, Carlos Vinícius, Flaco Lopes ou Pedrão Queixada. Como que vai ser nossa estratégia aqui, rapaziada? Eu vou escalar 2 jogadores aqui mais caros e vou buscar outra pecinha aqui no ataque, um pouquinho mais baratinha, para a gente completar aí o terceiro atacante e o reserva de luxo. Então temos aqui Eric Pulga do Bahia, Gabigol do Santos, Luiz Araújo do Flamengo, se realmente for pro jogo, por enquanto ele tá na dúvida, Ademir e Andrés Gomes do Vasco. Vamos destacar aqui, ó, o último jogo, tá? O Ademir fez 5.20 sem gol, sem assistência. O Eric Pulga fez 3.40 sem gol e sem assistência. E o Andrés Gomes fez 6, tá? Fora de casa contra o Mirassol, um jogo difícil. Sem gol e sem assistência. Muito válido para a rodada que já vai estar no meu time. O Andrés Gomes aqui do Vasco. Certo? Luiz Araújo, se for pro jogo, Luiz Araújo é jogador ideal de Cartola. É chuta-chuta, bate falta, bate escanteio. Em alguns determinados momentos do jogo. Então, vale muito para a rodada se for pro jogo aqui. O Luiz Araújo. E já que o ataque está bem caro, a gente vai precisar gastar bastante cartoleta nele, a gente vai precisar equilibrar o nosso time com outras peças mais baratinhas e com potencial para a rodada, mas calma que eu vou te ajudar. Calma que eu vou te ajudar. Aqui no gol, eu vou indicar para você o Walter, o goleiro bom em baraco desse ano, tá bom? Na primeira, o Walter aqui fez 4.20 sem o saldo de bônus, sem o SG. Então, jogando contra o Remo fora de casa, tem bastante potencial de defesa, nosso Valtão da massa. Seguindo aqui, ó, um zagueiro que pouca gente conhece, o Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, zagueiro que veio lá do Benfica, tá bom? Aqui, rapaziada, ele fez 9.70, ele fez 4.70 a mais aí do que só o SG. Então, como o Bragantino é um time que se defende bem, vale muito para a rodada aí, custando 5.86 cartoletas. O Gustavo Marques. Passando para a lateral, temos Vinícius Lira do Santos, um jogador bem baratinho, tá bom? No último jogo contra a Chape foi titular, fez 3.50 em frente ao São Paulo em casa. Precisa de pouquinho para valorizar, então se ele tiver o SG, que não é um absurdo, e fizer a medinha básica, muito bom ir para a rodada do Vinícius Lira. Aqui no meio de campo, quem vai ser muito escalado aqui vai ser o Maurício, tá? Do Palmeiras. Acho que ele custa 8 cartoletas, certo? Só que eu vou trazer uma opção diferente aqui para você, que é o Gustavinho do Red Bull Bragantino. Aqui o Gustavinho fez 7.50 contra o Coritiba, sem gol e sem assistência. Então, vale muito aí para a rodada o meio campo do Bragantino, Gustavinho. E para fechar o seu time, Rafael Guanais, do Mirassol. Como eu entendo que o Mirassol é o favorito, vamos fechar aqui na vitória do Mirassol com o nosso técnico. Certo? Também tem o Fernando Diniz, hein? Também considero o Fernando Diniz um bom técnico aí para a rodada. Fora, logicamente, Abel Ferreira e Felipe Luiz. Rapaziadinha, ó, valorização. A valorização do Cartola é uma parada meia confusa. Eles não deixam bem claro lá como é que funciona. Então, eu entendo, analisando o mínimo para valorizar, que continua valendo essa regrinha aqui de 54% do valor do jogador, para ele começar a valorizar na rodada, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Juninho Capixaba, na primeira rodada, ele custava 9 cartoletas, precisava de 5 para valorizar. O que aconteceu? O Juninho fez 16 pontos, valorizou 4 cartoletas, e na rodada 2, o preço do homem aumentou para 13,4. E, consequentemente, o mínimo para valorizar também. Então, aqui, ó, nesse 8,70, tá seguindo aquela regrinha lá de
de 54% para começar a valorizar em cima do valor atual do jogador. Certo? Análise feita da rodada, vamos para nossa escalação aqui, começando pelo gol, escalação do Jair Calexicão. Vamos pelo preço aqui e pelo confronto. Walter do Mirassol, mas poderia ser aqui o Carlos Miguel. Certo? Lateral, muita média básica e um confronto favorável. Um possível SG é uma combinação para a gente escalar aqui. O Igor Formiga. E vamos economizar aqui um jogador que tem potencial para rodada, que é o Vinícius Lira do Santos, aí na nossa lateral. Fechando a nossa zaga, eu quero ter um SG aqui, um possível SG do Palmeiras. Gustavo Gomes ainda não está viável para rodada, então vamos aqui de Bruno Fux. E fechando a zaga, aproveitando essa fase do Bragantino, de uma defesa sólida, vamos aqui de Gustavo Marques. Certo? Mas poderia ser alguém do Mirassol também. Também não vejo como uma péssima escolha alguém do Mirassol aqui para fechar a sua zaga. Economizamos aqui na linha defensiva para a gente investir aqui, ó, no meio e no ataque. Então vamos aqui, ó, de um dos mais escalados para a rodada, vamos de Maurício, do Palmeiras. Maurício do Palmeiras e Gustavinho do Red Bull Bragantino. Vamos deixar essa vaga aqui de meia aberta ainda, rapaziada, pra gente ver o que vai sobrar, tá? Então vamos aqui como unanimidade, Caio Jorge. Aqui que fica a minha dúvida. Carlos Vinícius, Flaco Lopes ou Vitor Roque. Pelo confronto, rapaziada, e pela fase, eu vou optar aqui, a princípio, pelo Flaco Lopes. O meu terceiro atacante vai ser o mais baratinho, com potencial, que é o Andrés Gomes, do Vasco. E meu atacante, e aqui, e reserva de luxo, vai ser o Eric Puga. Tá bom? Sobraram aqui 20 cartoletas para escalar. Um meia e um técnico. Dá para ir de Arrasca, hein? Será que dá para ir de Arrasca? Vamos ver. Arrasca. Vamos ver o que sobra para técnico. Não sobra nada para o técnico. Então não dá para ir de Arrasca. Então vamos fazer o seguinte. Já que não dá para ir de Arrasca e também tá caro, vamos de Carrascal. Carrascal aqui tá tranquilo, tá? Teremos a escalação do Flamengo antes da rodada começar. E vamos fechar nosso time aqui com o nosso técnico. Aí temos aqui Rafael Guanais, do Mirassol, boa opção. Wagner Mancini, boa opção, mas esse jogo aqui pode ser empate, pode ser vitória do Galo, tudo pode acontecer. Fernando Diniz, também é uma boa opção, hein? Fernando Diniz, quem mais que dá pra gente ir? Martinho Selmi não, Sampaoli não. Como a gente errou o técnico na primeira rodada, vou tentar não errar aqui. E vou com o jogo aqui que eu acho que vai ter vitória do Vasco. Eu vou ir com o Fernando Diniz do Vasco. E é isso, rapaziada. Esse aqui é o esboço do nosso time para a primeira rodada. Até lá vai ter mais um vídeo. E até lá você vai acompanhando no Instagram como que vai ser a nossa escalação aí. Desde já, deixa sua curtida, segue a gente no canal, segue a gente lá no Instagram, já escalei Chicão. O meu muito obrigado, forte sempre. E aí, você já escalou Chicão?